Graça e paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado em mais um despertar divino e poderoso do qual o Senhor nos acordou, do qual o Senhor nos convocou para mais uma missão, mais uma convocação do céu aqui na terra. É quando você é despertado para mais um dia, mais uma oportunidade divina e rica e poderosa, do qual só Deus pode nos liberar. Essa oportunidade de estarmos aqui hoje, só de estarmos respirando, só de você se dar conta que você está de pé em mais um dia. Isso é precioso demais. Isso é um milagre de Deus na tua vida. Veja o cuidado de Deus a partir do teu acordar. Não espere coisas se concretizar, sendo que o principal já se concretizou. É quando você acordou. Pela bondade e pela misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. E são as causas de não sermos consumidos. Reconheça no acordar. Não espere coisas se concretizar. Reconheça o principal. É que você acordou. Entregue a tua vida, as tuas missões, os teus planos, projetos, entrega na mão de Deus, confiando mesmo. Às vezes a gente declara de boca, declara mais ou menos, mas às vezes não entrega totalmente. A palavra do Senhor diz em Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor e confia, e do mais Ele fará. O confia envolve muito. Às vezes você só entrega e não confia. Às vezes você só causa tal situação, mas aqui embaixo você fica desconfortado. Você entregou e tirou ao mesmo tempo da mão de Deus. Entrega e confia e descansa. E continue caminhando na fé em Cristo Jesus. Isso envolve também. Não adianta entregarmos, confiarmos, mas na hora de descansar aqui a gente não está andando do jeito que Deus quer que andemos no caminho de Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As contas não fecham. Se eu estou entregando algo para Deus e estou ultrapassando alguma parte. Que parte? De estar no caminho de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Como eu quero ter acesso a Deus sem estar no caminho de Jesus? É necessário que nasça de novo. Morrer espiritualmente para desejos carnais, para vontades próprias, para paixões momentâneas que você vem se distraindo, coisas do seu eu, coisas que você faz porque você acha que você é livre, mas na verdade você faz porque não tem o controle. Isso é um dos frutos do Espírito Santo, autocontrole, autodomínio, domínio próprio. Isso envolve na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Amém? Entrega seu caminho ao Senhor, confia e do mais Ele fará. Aleluia. Estou com um tema da parte do céu, que o Senhor colocou aqui no meu espírito pela manhã. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Antes de eu ler o texto, eu quero ler o tema em cima do texto. Seja a ovelha que Deus enviou, e não os lobos que o rejeitou. Seja a ovelha que Deus enviou, e não os lobos que o rejeitou. Ele veio para os seus e os seus os negaram. Versículo 3 de Lucas, do capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim: ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Aí você fala assim: que plano é esse? Eis que envio como cordeiro ao meio de lobos. E eu fiquei nessa passagem meditando, o Senhor falando comigo, sobre o lobo, sobre o cordeiro, sobre a luz e sobre as trevas. A palavra do Senhor diz em João que a gente é luz em meio às trevas. Sóis luz desse mundo, sóis o sal da terra, a temperança, a diferença. Por isso que o Senhor deu esse tema em cima dessa passagem. Seja a ovelha que Deus enviou. Ou seja, faça jus do que Deus te confiou no teu chamado em Cristo Jesus, para não se adaptar com os lobos da festa. E o lobo, ele espanta a ovelha, o lobo, ele devora a ovelha. E tem lobo disfarçado de pele de ovelha. Amém? E o que envolve isso para nós não cairmos nas artimanhas, em estratégias malignas, em coisas que às vezes a gente parece ser da parte de Deus, mas na verdade não é. Se você não está sendo o que Deus te colocou para ser, enviado como ovelha, enviado como servo de Deus, buscando realmente ser luz nesse mundo, meditando nesse livro dia e noite, você vai ser confundido e às vezes vai se misturar com um bando de lobo. O lobo só vem para despertar e dispersar as ovelhas do caminho do verdadeiro rebanho. Ele tem estratégia para entrar, mas não pela porta principal, do qual em João 10 Jesus vai falar: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que não passar por mim é lobo, é ladrão, é salteador. Ou seja, muitas vidas estão se deixando se envolver, se enquadrar
como lobo por não querer passar o processo, não querer passar pela porta, não querer passar pelo caminho de Jesus, não querer renunciar a algumas coisas, e às vezes estão no meio do rebanho das ovelhas, mas como lobo, mas não passaram pela verdadeira porta, pularam o muro, estouraram o portão, entraram pelos fundos. Jesus falou: eu sou a porta, aquele que não passar por mim é salteador. O tempo todo a gente tem que estar ligado na palavra de Deus e buscando nos alimentar dela, para a gente saber e ter discernimento do que é e do que não é. Às vezes você está andando no meio de lobo, e às vezes quando você se dá conta que não é ovelha, é lobo, você vai se escandalizar. Jesus deixa claro: não vos escandalize, haverão muitos em meu nome, dizendo que é de mim, que é isso, que é aquilo. Não vão, acautelai-vos. Mas para você estar preparado para isso, você tem que buscar na palavra enraizamento e aprofundamento, né? E seja a ovelha que Deus enviou para ser, sendo luz em meias trevas, sendo luz desse mundo, sendo boca de Deus onde Deus te colocar, se alimentando todos os dias, logo pela manhã, buscando se apresentar a tua voz para Deus, oração, momento de comunhão, para que não haja confusão, para que não haja dispersar, né, as ovelhas do qual está conduzindo no rebanho, não deixar os lobos, né, fazerem ali enganação, né, se passar por ser algo, mas na verdade não é. Deus nos mostra o tempo todo, Deus nos dá visão, Deus nos dá discernimento e sabedoria, e Ele nos enviou como ovelha no meio dos lobos. Então seja a ovelha que Deus te enviou, seja a luz em meio ao mundo. Aleluia. Não seja conivente com coisas que não é da parte do Senhor. Deus fala para a gente abrir a boca, Deus fala para a gente exortar na palavra. Aquilo que é abominável, é pecado a Deus, não se enquadra no caminho de Jesus. Não envolve cultura, não envolve tradição, não envolve modismo, não envolve padrão mundano, com uma comunhão com Jesus. Ele é claro nas coisas quando Ele passa para nós através desse livro sagrado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses me ama. Esses serão amados do meu Pai. Ali eu e meu Pai faremos morada neles. João 14, 21. Aleluia. Então temos que ter o tempo todo o discernimento de onde estamos, para onde estamos indo e com quem estamos convivendo. Por isso que o entendimento, o quanto você buscar meditar nesse livro dia e noite, do qual diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta em roda dos escarnecedores. Ao contrário, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira do ribeiro, dá seu fruto em tempo e fora de tempo. Então, para a gente estar sempre ligado nas coisas do qual estamos caminhando aqui, para saber o que é e o que não é, para continuar firme, rompendo em fé. Ou às vezes quando você se dá conta com uma situação no qual você não esperava, você tem que esperar, porque a palavra do Senhor vai dizer que maldito é o homem que confia no próprio homem, dá seu braço como carne. Ali está falando o seguinte: pessoas que às vezes confiam totalmente só em pessoas, no que são mortais, que nem nós, mas não entrega para Deus. Maldito homem confia no outro homem, dá seu braço como carne. Ou seja, passa tudo e qualquer tipo de situação aqui para pessoas. Não estou falando que é ruim você às vezes se abrir com um irmão, com uma irmã, do qual Deus te moveu, de íntima compaixão, para você entregar para aquela pessoa guerrilhar com você. Estou falando de situações que você às vezes só comenta, fala, mas não entrega para quem tem que entregar. Você passa ali, passa cá, e Deus está falando: entrega na minha mão, que eu vou fazer. A palavra do Senhor diz o tempo todo: lança sobre Ele. Lança tudo que está aí, às vezes da parte de dentro te incomodando, lança aos pés de Jesus, que Ele tem cuidado de nós. Amém? Isso envolve o tempo todo da nossa comunhão com Deus. Seja a ovelha que Deus enviou para você ser. Não o lobo que os rejeitou. Não um lobo que passou uma falsa sensação ali de que era de Deus, de que ia fazer as coisas do agrado de Deus, mas na verdade a gente tira um pouco da base dos fariseus, né? Os fariseus o tempo todo arranjando algo para incriminar Jesus, né? Injustamente, né? Blasfema. Jesus falou que era filho de Deus, Jesus é filho de Deus, mas o tempo todo eles procurando algo ali, eles impediam vidas que queria vir para o reino de Deus através de Jesus, eles não via e impedia quem queria vir. Isso é uma ação também de um lobo disfarçado, que fala que é de Deus, que fala que é isso, aquilo, mas quando se fala de renúncia, deixar isso de lá para cá, para tentar acessar o santo do santo, a gente tem que renunciar a muitas coisas. A porta é estreita, a palavra do Senhor diz. E às vezes você encontra alguns lobos disfarçados de ovelha falando que não precisa disso, fica assim mesmo, não tem problema, Deus te aceita do teu jeito, aí da sua casa. É mentira, anátema, em nome de Jesus.
O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, da igreja da Galáxia, que ele ficou tão impressionado quanto aquele povo que outrora ele passou, evangelizou, pregou, fundou a igreja, e em pouco tempo ele foi e voltou e o povo estava tudo desviado já, crendo em outro tipo de evangelho, totalmente se entregado às vontades carnais. O apóstolo Paulo, que seja anjo que venha e fala do evangelho que não seja esse, anátema. Que não for, se não for o evangelho do qual já foi pregado, anátema, amaldiçoa, para longe de mim. O que não for da parte de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo, não tem mais nada. Há 2000 anos isso já foi liberado para nós, para que possamos ter acesso ao céu em nome de Jesus. Não se confunda com o que parece, não se confunda com o que também falam que é igual, não se confunda com as coisas que vão falar que tem nada a ver. Tem muito a ver. Deus é fiel, Ele deixou tudo certinho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele está falando, filho, quer uma vida comigo, quer uma comunhão de glória, poder, quer que eu seja manifesto na tua vida? Nega todas essas tranqueiras, essas bagagens velhas que você vem carregando até hoje, porque a minha porta é estreita. Às vezes aqui na terra você vai querer andar com essas coisas, mas a hora do juízo, do destino final, do qual é a preocupação principal da tua vida, que você tem que se preocupar com o destino final que é a sua vida, que a sua vida aqui nessa terra não é eterna, você não vai passar na porta, porque você não renunciou a isso, não quis deixar aquilo, continuou preso em algumas coisinhas. Se purifica na presença do Senhor, se resolva com o Senhor. Se Ele te acordou hoje, é tempo de você ser a ovelha do qual Deus te enviou para ser. Seja luz em meias trevas, sois luz desse mundo. Certa passagem, os discípulos de Jesus, simbolizando ali uma plantação, semeando, e nasceu o trigo, mas além do trigo também nasceu o joio. Os discípulos falaram, a gente não plantou joio, por que veio esse joio aí? E a palavra diz que enquanto eles dormiam, o inimigo veio e se infiltrou no meio da plantação e cresceu junto, aleluia, muito forte isso. Não podemos dormir espiritualmente, senão as artimanhas, as brechas vão acontecer, a gente não vai perceber, o inimigo vem e vai se infiltrar no nosso meio, a gente não vai nem perceber. Busque discernimento espiritual para saber o que é lobo, o que é ovelha, para saber o que é e o que não é. Jesus falou assim, não tire até que eu venha. Não tire o joio do meio do trigo. Vamos conviver nesse meio, mas maior é Deus. Feliz é a nação que quem governa é o Senhor, o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e do mais Ele vai fazer. Confia nele. Não tem outra coisa. Não tem outro sentido por causa do porquê dele ter te acordado hoje. Se você já está em Cristo, se aproxima mais. Ele quer mais de ti. Se você ainda não está, é mais uma oportunidade dele te chamando para ser a ovelha do qual ele enviou. Para ser a vida do qual ele já despertou, mesmo antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia. Que dúvida você tem de vir para o caminho dele e garantir um destino eterno na glória com o Pai? Se esforce, tem de bom ânimo. É muito fácil a gente ter os nossos ritmos naturais da vida aqui, dos afazeres, tarefas. Isso é muito padrão, isso é script. Muitas coisas você já sabe porque vira rotina, monótona. Difícil é você quebrar a rotina e se esforçar para fazer as coisas que cooperam para o bem de Deus. Difícil é você ter uma rotina, casa, trabalho, dormir, e de repente você coloca uma academia, uma caminhada, você vai ter que esforçar, e não é fácil, porque vai cooperar para o bem do teu corpo, templo, morada do Espírito Santo. Às vezes você faltou em algum estudo, quer fazer curso, alguma coisa, você vai quebrar a rotina, vai envolver esforço. Isso tudo envolve da sua caminhada com Cristo. Uma vida com Cristo aqui nessa terra não é fácil, porém, a promessa maior que nos garante a esperança em Cristo Jesus faz com que vivemos pela fé. Isso envolve também quebrar a rotina, é outro estilo de vida. Isso envolve esforço, porque coopera para o bem. O que coopera para o bem sempre vai exigir esforço. O que não coopera, o que tem que fazer de qualquer jeito, o que você já sabe que tem que fazer, não envolve teu esforço, porque você já sabe. Amém? Se esforce, tem de bom ânimo. Jesus te ama. Glória a Deus. Aleluia.